Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Ian Bloar, apresentador do webinar Empreenda Mais, uma parceria do Grupo Liberal com o Sebrae. O nosso tema de hoje é empreendedorismo do futuro. Qual o caminho do sucesso? Inovação e futuro são duas coisas que têm tudo a ver. E para a gente pensar um pouco em empreendedorismo, a gente vê que tudo isso está relacionado. E frequentemente vemos empresas nascendo com um nicho muito específico de negócio. Esse nicho muito específico de negócio é o iniciar desse empreendedor. E para a gente falar um pouco melhor nesse webinar sobre isso, hoje a gente convidou o Vitor Cury, que ele é assessor de investimentos, um empreendedor, um empresário da área de negócios, de investimentos e finanças, mas além disso é uma pessoa que lida no seu cotidiano com diversos outros empresários. Obrigado, Vitor, por estar aqui com a gente. Gostaria que tu te apresentasse um pouco e falasse um pouco da tua carreira empreendedora. Legal. Obrigado, Ian. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, o convite, a oportunidade desse bate-papo, a você, ao Grupo Liberal, ao Sebrae também. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui hoje para a gente conversar sobre um assunto que é extremamente importante no nosso dia a dia, no cenário atual. E espero que seja bem proveitoso aí para todos que estão nos ouvindo, e assistindo também. Bom, como você disse, me chamo Vitor Cury, eu sou sócio de uma empresa de investimentos aqui em Belém do Pará. Sou formado em contabilidade, assim como você e os demais colegas da classe contábil. Tenho MBA, fiz MBA em finanças ali, em gestão financeira, no mercado financeiro. Tenho especialização também ali em controladoria e auditoria, mas mercado financeiro sempre foi minha paixão, desde a graduação. Então, eu sempre fiz ali trabalhos acadêmicos na área, fiz meu TCC na área do mercado de investimentos, Eu fiz também a dissertação ali da pós também na área. E aí minha carreira, eu trabalhei durante alguns anos, no setor contábil, e aí eu migrei para a carreira ali do empreendedorismo na área de finanças, final de 2018, ali início de 2019, justamente através da sociedade com essa empresa, Desde então a gente vem aí tentando agregar na vida dos nossos clientes, melhorando a experiência dos nossos clientes com relação a investimentos e finanças, e a gente vem nessa batalha aí ao longo desses anos. Nossa empresa já tem aproximadamente 6 anos já de história, e a gente sabe que ainda tem um mercado grande aí para percorrer e desbravar, Acho que são dois temas que o brasileiro gosta muito de falar, de empreendedorismo e de liberdade financeira. Então acho que a gente vai conseguir correlacionar isso muito legal Exatamente. Contigo aqui hoje. É isso Todo mesmo. brasileiro ele busca uma liberdade financeira, E muitos desses brasileiros, uma pesquisa recente diz que entre 2 e 3 brasileiros buscam empreender com a possibilidade de ter essa liberdade financeira. Como é que tu vê esse movimento hoje no Brasil aliado à necessidade do brasileiro de ter esse movimento para a liberdade financeira e querer já empreender com esse foco nessa questão do recurso financeiro? Legal, Ian. Cara, quando eu analiso essa questão do empreendedorismo, a gente vê que o atual cenário é de tendência. E quando eu falo de tendências ali, a gente precisa entender que hoje a gente precisa ter um pensamento diferente, a gente precisa pensar diferente, ter uma mentalidade diferente. Por que isso? Porque o consumo ele muda, Os anseios e as necessidades dos nossos clientes, eles mudam com o passar dos anos. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa ter essa mentalidade diferente. E quando eu vejo hoje uma empresa ali surgindo, quando eu vejo um empresário querendo criar um negócio, cara, eu não vejo um outro cenário em que essa empresa surja sem um propósito. Então, hoje, para uma empresa surgir, a gente tem um desafio grande, essa empresa precisa ter um propósito. Então, esse é um ponto fundamental, é ter um propósito. Então, empreender é você resolver problemas. Então, você vai enxergar um problema, criar uma solução para esse problema, e a partir daí você começa a comercializar, a vender essas soluções no mercado. Então, um negócio, ele surge justamente para resolver o problema de alguém. Então, é resolver a dor de alguém, a dor dos seus clientes, determinado grupo, determinado nicho. Então, é dessa forma que surge o negócio. Então, hoje é muito assim, hoje a mentalidade é essa. Então, você precisa entender que hoje você tem que focar na dor desse cliente. O foco é do cliente e não no cliente. Então, você parte desse propósito. Você tem um propósito.
Então você enxerga a dor desse cliente. Pô, qual é a dor desse cliente? O que esse cliente precisa? E a partir daí você começa a desenvolver uma solução que é justamente para sanar, né, essas necessidades, a necessidade desse cliente ou determinado grupo. Cara, trazendo para o nosso negócio, né, o mundo ali dos investimentos, quando a nossa empresa surgiu ali em 2016, nós já surgimos com um propósito. Então você precisa ter esse propósito. Então qual foi esse propósito? A gente enxergou uma dor. Qual era a dor do nosso cliente? Do mau atendimento. Então os nossos clientes estavam sendo mal atendidos, né? Então a gente surge com uma solução diferente, com novas soluções financeiras para esse cliente, estar próximo desse cliente, não deixar o cliente desamparado, esquecido, que muitas das vezes ele ficava esquecido ali com os grandes bancos, né? Então a gente veio com uma solução diferente, a gente veio trazer essa solução com taxas mais atrativas, fazendo realmente planejamento financeiro ali para o nosso cliente para atingir de fato o nosso objetivo, o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Melhorar a experiência dos nossos clientes com relação a investimentos. E a gente vem tentando fazer isso ao longo desses anos. Então melhorar essa experiência, né? Desse cliente que muitas das vezes ficou desamparado, ficou esquecido, né? Então a gente surge com esse propósito. Um outro ponto, tá, que é importante a gente ter em mente, e é importante frisar também, quando eu falo do mercado ali, do mundo do empreendedorismo, né, além de ter um propósito, de saber ali encontrar a dor desse cliente, né, e trazer uma solução que possa sanar a dor desse cliente, um outro ponto importante é você ter um entendimento, primeiro, da área que você vai atuar, tá, e do produto que você quer comercializar. Imagina o desafio que seria, tá, um desafio grande, seria ainda mais desafiador, você iniciando ali um negócio do zero, sem ter o conhecimento, né? Sem saber ali o produto que você vai comercializar, a área que você vai atuar, o público que você quer atingir, como você vai atingir esse público, não ter o conhecimento ali sobre demonstrativos financeiros, sobre o plano de negócio, seria um desafio ainda maior, né? Você iniciar uma empresa do zero sem ter o conhecimento. Então o ponto principal que a gente gosta de sugerir é: entenda a área que você vai atuar, entenda o produto que você vai comercializar, né? Comece uma empresa ali, mas investindo no seu entendimento, no seu conhecimento. Então, invista no seu conhecimento. Um outro ponto, cara, e aí trazendo já para a nossa área, como você mencionou, nós temos a oportunidade no mercado financeiro de trabalhar com vários empresários, né? De conhecer, a gente tem vários clientes, conhecer vários empresários. Diversas áreas, seja do varejo, da prestação de serviço, das indústrias. E aí um outro ponto que batendo papo, né, com esses empresários ali, a gente traz essas experiências, escutando essas experiências, né, desses grandes empresários, a gente vê que é unânime, cara, um empresário de sucesso. Ele não levar o negócio dele como um hobby, né, como uma segunda opção. Esses empresários de sucesso, eles se dedicam ali 100% no negócio deles, né? Eles mergulham de cabeça nesse negócio. Então isso é muito importante, cara. Eles costumam brincar, cara, a gente não tem um plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. Então eles mergulham de cabeça nesse negócio, né? Foco no negócio mesmo. Foco no negócio, tá full time no negócio. É o primeiro que entra, o último que sai. Tentar conduzir ali os colaboradores, mas não levar como uma segunda opção, não como um hobby, e sim como uma atividade principal. Vitor, nessa situação que tu tá falando assim, a gente vai trabalhar com diversos empresários de muitas áreas diferentes, em algum momento tu entendeu ou tu conseguiu visualizar deles numa convergência, quando a gente fala assim, qual é a tendência do mercado nos próximos anos, qual é a tendência de futuro que a gente tem para o empreendedorismo? Com essa diversidade de clientes, essa diversidade de atividades que tu trata, já encontrou uma tendência para o futuro? Sim, tem essa tendência. Então, hoje a tendência, né, foi o que eu já mencionei anteriormente também. Antigamente, né, você abriu uma empresa por abrir. Então, hoje é muito difícil você dar certo fazendo dessa forma. Pô, não vou abrir uma empresa por abrir. O que esses empresários fazem, tá? Desses diversos setores aí que a gente acabou de mencionar. Eles estão focando na dor do cliente. Então, eles surgem com uma solução a partir da dor do cliente. Não é, eu vou criar algo que vai atender determinado cliente, esse cliente vem atrás. Não. Eles enxergam a dor, enxergam esse propósito, né? Aí criam uma solução para essa dor e começam a trabalhar, né? Divulgando ali, comercializando essas soluções para o mercado. Então, vou ver aquele público. Eles têm um grupo aqui de clientes. Esse grupo tem essa dor. Cara, será que eu consigo criar uma solução ali eficiente justamente para atingir esse público, né? Para sanar a dor desse público? E isso é unânime, assim, eu vejo que muitos empresários fazem isso. E outro ponto, tá, que é extremamente relevante, que a gente gosta de mencionar também, cara, quando você vai criar um negócio, né, a gente olha para essas tendências, a gente tem tendências em vários setores, várias áreas, cara, começa a pesquisar, primeiro, a área que você vai atuar, começa a pesquisar as pessoas que são referência nessas áreas.
Pesquisa essas pessoas e vê como é que essas pessoas chegaram lá, né? São pessoas que chegaram lá antes de você. Então, tenha essas pessoas como referência. Não é que você vai copiar, mas você vai trazer essas referências, né, como exemplo para o seu negócio e adaptar. Tem um livro no mercado financeiro que a gente gosta de mencionar, a gente gosta de dar, sugerir também para quem gosta, né, sobre a área e sobre o empreendedorismo também, que é o Sonho Grande. Não sei se você conhece. Excelente livro. Ele fala um pouco sobre a história ali do Jorge Paulo Lemann, do Beto Sucupira, Marcel Teles, que foi o início ali do Banco Garantia, a 3G Capital, enfim. E esse livro retrata bem isso. Então, eles falam bem sobre isso. Cara, não é você criar a roda, inventar a roda, né? É você pegar essa roda e aperfeiçoar. E é exatamente isso. Né? Você pega ali essas referências, vê o que está dando certo no mercado, traz essas referências e tenta adaptar para a sua área e para o seu mercado. Né? Então, são 4 pontos importantíssimos que o empresário hoje deve se atentar. Né? Talvez a maior tendência hoje é justamente você focar na dor desse cliente. Você precisa dar um foco maior. Você precisa surgir ali, criar uma empresa com um propósito, que é justamente de focar na dor desse cliente, criar uma solução que vai atingir a dor desse cliente. Se você criar uma empresa por criar, pelas experiências com esses empresários, né, de diversos setores, cara, não vai dar certo. Você tem que chegar com uma solução para atender a dor desse cliente. Não simplesmente criar um produto por criar. E além de criar a solução, criar uma solução organizada, né? Pensar a empresa já como uma empresa grande, porque isso já faz parte da formação do preço, já faz parte do negócio. Exatamente. Ontem a gente estava conversando com uns clientes, Vitor, e para corroborar com o que tu está falando, eles queriam abrir um pet shop numa determinada região aqui da cidade. E vieram com muito entusiasmo e falaram o seguinte: naquela região não tem nenhum. Eu disse, opa, presta atenção e olha se esse é o teu oceano azul ou se é um ponto de referência, por que não tem durante todo esse tempo? E aí, nesse contexto, eu vou te perguntar uma outra situação aqui já, Vitor. A pandemia ela trouxe uma crise em cenários diversos para todos os tipos de empresa, que muitos negócios pequenos fecharam, muitos grandes tiveram uma baixa em relação a isso. O mercado financeiro não foi diferente. Teve gente que conseguiu surfar ali num oceano azul sozinho, nadou de braçada, e teve gente que teve umas quedas significativas. Com relação ao que tu vê do mercado, e agora puxando um pouco para o teu negócio, como vocês se reinventaram nesse momento? Legal. Quando a gente fala da pandemia ali do coronavírus, foi um marco, Ian, extremamente importante na nossa história, né? É algo que a gente vai comentar e vai falar sobre por muitos e muitos anos. E aí, quando a gente pensa ali sobre aquele cenário caótico ali de pandemia, né? E no mundo dos investimentos não foi diferente, né? A gente teve muitas dificuldades e a gente, de fato, precisou ali se adaptar nesse novo mercado, né? Nesse novo normal ali. Então, o que foi que aconteceu de fato? Quando eu penso ali na pandemia e o cenário caótico ali em 2020, o que foi que estava acontecendo ali naquele momento? Só para a gente fazer um resumo, né? O que estava acontecendo? Em 2020 foi um cenário em que o mundo, de uma certa forma, parou, né, Ian? Então, as operações comerciais estagnaram, países em lockdown. O que os governos desses países começaram a fazer? Incentivar a economia, tentar aquecer a economia novamente, que estava estagnada, né? E aí muita injeção de recurso no mercado, né? Precisou injetar recurso ali nos mercados, nas empresas ali de forma geral, os governos fizeram isso, né? Quando eu trago para o Brasil, quando eu penso em Brasil, o que foi que aconteceu ali em 2020? Meados ali de maio, abril de 2020. A gente teve um cenário de deflação aqui no nosso país. Foi um cenário que a gente nem teve inflação, a gente teve deflação. Uhum. O que isso mostrava para a gente? Que, de fato, as operações comerciais estavam estagnadas. O que o governo fez? Aí é um fator importante que a gente traz ali do mercado financeiro. A gente estava já no ciclo de baixa da taxa de juros, né? A taxa básica de juros do nosso país, que era a Selic. Então, a Selic já estava num patamar, já estava em declínio, né? E ali, naquele cenário, o governo acelerou ainda mais esse processo. E a gente chegou com a Selic no menor patamar da história. A Selic bateu 2% ali em 2020. E ficou por muito tempo ali, vários meses, a 2% ao ano. Com a Selic a 2% ao ano, as pessoas precisaram se reinventar. Por quê? Pensa comigo, um empresário. A Selic é 2% ao ano. Se eu deixar meu dinheiro investido ali a Selic, eu estou ganhando 2% ao ano. Pior, se eu deixar meu dinheiro investido ali numa poupança que rende 70% da Selic... Estou perdendo dinheiro. É menos de 1%, 1,5% que eu vou ganhar durante o ano, né? O que o empresário fez? Cara, vou pegar meu dinheiro e vou investir no meu negócio. Porque eu vou deixar na economia real e vou tentar ter uma rentabilidade maior no meu próprio negócio. E aí foi um cenário. A gente vive de ciclos. Aí foi um ciclo
que não sei se você lembra, 2020, várias empresas começaram a surgir, microempresas começaram a surgir, justamente por conta desse fator. Então era um mercado que estava voltando a ficar aquecido com a Selic lá embaixo, né? Então novas empresas surgiram. Aí a tentativa... Crescimento das startups, novas microempresas por questões do desemprego e do desaquecimento. Exatamente. Tiveram a obrigatoriedade de empreender. Exatamente. E foi muitas empresas surgindo nesse período, né? Muitos empresários criando ali o seu próprio negócio, 2020. Só que o que acontece? Aí eu falo de ciclo novamente. Foi um ciclo ali de baixa da Selic, aqueceu a economia, novos empresários surgindo. E aí a gente começa a viver um ciclo, Ian, de alta de juros novamente. Por quê? Os mercados começaram a abrir novamente, a gente começa a sair de um lockdown, tem a demanda reprimida, né? O consumo começa a vir de forma acelerada novamente, mais empresas funcionando no mercado, mais estímulo do governo no mercado, mais dinheiro circulando. O que isso faz? Inflação começa a subir novamente. E a taxa básica de juros é um balizador. Além para todas as operações de crédito do nosso país, ela serve também para controlar essa inflação. Então, o que o governo começa a fazer? Ciclo de alta novamente. Se a inflação está subindo, eu começo a acelerar o processo aqui, subindo os juros novamente. E aí eu trazendo para o cenário atual. A gente tem guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente tem a China que toda hora entra em lockdown. Cara, isso já mexe com o preço das commodities. Isso já vai mexer com o preço ali do petróleo, do minério. O minério começa a subir, petróleo começa a subir. E a gente depende muito do petróleo aqui. Então, combustível começa a subir, gasolina começa a aumentar. O custo do Brasil está muito relacionado a isso. Muito. A inflação, a cesta de inflação, a cesta de PCA do nosso país aqui, a nossa inflação depende muito ali dos preços do combustível, dos combustíveis, né? Em geral. Então, a circulação de produtos aqui depende muito do combustível. Então, se aumenta muito o preço da gasolina e do combustível, isso naturalmente vai bater no preço dos produtos. Então, o preço dos produtos aumentando, o consumo aumentando, o que aconteceu? Inflação dos últimos 12 meses, mais de 10%. Selic, hoje está no ciclo de alta novamente. Hoje a Selic está em 13,25%. Aí o que o empresário faz? E aí entra nos desafios, que é a pergunta que você mencionou. O que o empresário faz? Cara, será que se eu pego o meu dinheiro hoje, deixar rendendo 100% da Selic, eu ganho 13,25% ao ano, né? Então, hoje a Selic está num patamar bem elevado. Cara, será que faz sentido eu investir no meu próprio negócio? Aí entra a questão do propósito que eu mencionei. Aí vale o empresário fazer aquele estudo que você mencionou. Faz um estudo de campo, cara, começa a fazer um plano de negócio. Começa a focar na dor desse cliente. Será que o que eu quero montar hoje faz sentido para esse cliente hoje? Se fizer sentido, não tem por que eu não abrir. E aí tem um detalhe. Tem muitos empresários que estão esperando o ciclo de baixa novamente, né? Que o juros está muito elevado, o custo do Brasil ficou muito caro. E aí se você já começa a solucionar uma dor agora, você já sai vencedor do que outros que estão aguardando, né? Então, quando outros quiserem solucionar a mesma dor do problema dos clientes que você está tentando solucionar agora, você já sai vencedor porque você já saiu antes. Mas, claro, ter cuidado e entender de fato o mercado que eu vou atuar, o produto que eu quero comercializar, se faz sentido nesse momento. E aí respondendo a outra parte da sua pergunta, trazendo para o mercado de investimentos, né, o mercado financeiro. Você precisa ter muito cuidado, porque a gente vê que alguns setores eles são bem prejudicados com a alta de juros. Tá? Um exemplo, setor de varejo. O setor de varejo é um mercado, é um setor ali que ele é muito prejudicado com o aumento de juros no nosso país. Por quê? Aumenta o custo dessas empresas, diminui a lucratividade e a margem dessas empresas, o consumo ele desacelera porque tudo fica muito mais caro, né? Então, de uma certa forma, essas empresas elas são prejudicadas. E a gente vê empresas como Magazine Luiza, como Via Varejo, perderem 70%, 80% do valor de mercado de 2021 para cá. Muito por conta desse aumento de juros, né? E são empresas que são prejudicadas nas suas margens e lucratividade. Então, é ter cuidado, cara. Eu, como empresário, será que o setor de varejo está fazendo sentido nesse momento de juros altos? Será que eu não posso ir para um setor de serviço? Tem setores que se beneficiam com a alta de juros. Bancos se beneficiam, né? Então eu vejo o setor financeiro ali se beneficiando com a alta de juros. Eu vejo o setor ali de seguros se beneficiando com a alta de juros, né? E aí você precisa fazer esse dever de casa bem feito. Como você mencionou, mesmo eu iniciando uma empresa agora, eu tenho que ter essa cabeça de empresa grande. É sonhar grande, né? Ian, sonhar pequeno, sonhar grande. O mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. Então sonhar grande. Já começa a estruturar uma empresa com essa cabeça de empresa grande, né? Fazer uma pesquisa de mercado bem feita, fazer um plano de negócio bem feito, porque como eu falei, a gente vive um cenário de juros altos, inflação alta, alguns setores são prejudicados, então tem que fazer sentido, tem que ter um propósito. Se fizer sentido nesse momento, que vai sanar a dor desse cliente nesse momento, aí é legal, aí não tem por que eu não abrir uma empresa porque eu já saio vencedor do que outros empresários estão aguardando o cenário estabilizar, né?
Legal, Vitor. E nessa dificuldade aí, você empreendedor, não sabe ainda montar esse plano de negócios, tem uma dificuldade de fazer essa pesquisa de mercado, aí tem o Sebrae, né? Procura o Sebrae mais Exatamente. perto de você. Tem certeza que vai ter um profissional qualificado que vai te ajudar aí no desenvolvimento de todas essas ferramentas de negócios que a empresa precisa para iniciar. Exatamente. É super importante, cara, para todo empreendedor ter essa consultoria. Todo empreendedor, para quem quer iniciar, cara, você, como eu falei, você precisa investir no seu conhecimento. Você tem que ter um conhecimento prévio. E às vezes não é só do mercado e do produto que você vai atuar. Você tem que conhecer sobre finanças mesmo. Você tem que conhecer sobre demonstrativos contábeis, sobre ler uma DRE, porque isso vai te ajudar como empresário, né? Então é super importante. Vai conseguir ter uma visão mais ampla do negócio mais como um ampla. todo. Aí, nesse sentido, Vitor, a gente vê que ao pós-pandemia, ali que a gente está começando a viver, a própria pandemia ela criou uma tendência muito grande do mercado digital. Né? Então, inovações digitais, veio uma situação muito forte em relação a isso. Como é que tu vê hoje o Brasil pós-pandemia em relação à necessidade dos empresários cada vez mais estarem no meios digitais? Legal. Assim, cara, a tecnologia ela sempre foi muito importante, né? Mas ela ganhou força nos últimos anos, sobretudo ali durante a pandemia e no pós-pandemia. Então, estar hoje no mundo digital é uma realidade. A gente precisa estar no mundo digital, né? E aí, trazendo para o nosso meio, a gente tem, graças a Deus, a oportunidade ali de conversar com vários empresários, de vários setores, cara. E aí, quando a gente conversa com esses empresários, pelas experiências desses empresários, né, e são empresários que são empresários de sucesso, né, são empresários que deram certo. Cara, hoje qual é a tendência? Tá no meio digital. Então, eles dizem que hoje a gente precisa ser mais assertivos, né? Nós precisamos ser assertivos ali, quando a gente vai atuar no meio digital. E aí o que seria isso? Eles costumam dizer que eu não preciso hoje em dia eu não preciso estar em todas as redes sociais. Eu tenho que ser assertivo. Eu preciso estar na rede social que o meu cliente vai estar. Então entender o mercado. É entender o mercado. É não abraçar não querer abraçar o mundo, é abraçar o seu nicho. Pô, qual é o público que você atua? Qual é o nicho que você atua? O meu público, Ian, ele está no Instagram, ele está no LinkedIn, ele está no Facebook, ele está no Gmail, enfim. Em outras plataformas. É uma campanha que eu vou fazer em determinada empresa, sei lá, só um exemplo, numa academia, num clube. Meu público está nesse lugar, então é nesse lugar que eu tenho que atuar. E aí eu tenho que ser mais assertivo. Com isso, eu deixo de ser tão genérico e sou mais assertivo ali e mais estratégico. Então você começa a ser mais estratégico ali nesse ponto, né? Você vai atuar, você vai atingir, você vai abordar aquela rede social que o seu cliente esteja. Então isso hoje é extremamente importante, você estar mais assertivo. E aí você mencionou ali sobre esse pós-pandemia, né, essas tendências, enfim. E aí eu vou te dar um exemplo da nossa empresa, cara. A nossa empresa ali, quando nós estávamos vivendo esse cenário mais caótico ali da pandemia, em 2020, né? O que aconteceu? Quando a gente teve esse cenário de lockdown, né, as empresas começaram a parar, a fechar as portas, a gente precisou se adaptar. E como é que a gente faz isso, cara? E aí é reflexo também justamente da pandemia, justamente respondendo a pergunta. Então, o que a gente precisou fazer ali? Cara, o que a gente tem de mais precioso hoje na nossa empresa? São os nossos colaboradores, né? O nosso time. Cara, a gente não pode perder o alinhamento com o nosso time. A gente não pode perder as nossas reuniões semanais. Cara, isso graças a Deus a gente continuou fazendo, porque a gente tinha Zoom, tinha o Meet, enfim, a gente continuou fazendo. Então, na primeira semana ali que a gente fechou tudo, cara, a gente continuou fazendo nossos alinhamentos normalmente. O que seria presencial, a gente começou a fazer de forma digital, virtual, remoto, né? A gente começou a fazer. E a gente não perdeu, a gente continuou fazendo esses alinhamentos. Quando eu levo para os nossos clientes, cara, foi um momento assim, que os nossos clientes mais precisaram do nosso trabalho. Foi um momento muito difícil. E a gente está lidando com o patrimônio, é a vida dos nossos clientes, é a vida da família dos nossos clientes. Então foi um momento que os nossos clientes mais precisaram da gente. Que é muito fácil tu falar de investimento de longo prazo quando está tudo subindo. Exatamente. Né? Na hora que cai o negócio. Vai falar para o cliente ali na hora que a gente está vivendo uma pandemia com a bolsa caindo a 60 pontos, né? 60% ali num espaço curto de tempo. É difícil. Então era o momento que eles mais precisavam da gente. O que a gente fez? Proximidade com esses clientes. Então a gente não deixou de ter proximidade. Não vou deixar esse cliente desamparado, senão foge do nosso propósito, o que eu iniciei falando. Que eles estavam desamparados, né, sendo mal atendidos. Eles não vão ficar mal atendidos. O que a gente começou a fazer? Reuniões, cara. A gente fazia 5, 6 reuniões diariamente com os nossos clientes. Não deixamos eles desamparados. Era algo novo, a gente nunca tinha visto no mercado, né, para onde o mercado ia. Então a gente teve que ficar próximo desses clientes. Só que tem empresas que elas precisam do presencial ainda.
A nossa empresa precisa do presencial. Nossa empresa precisa desse relacionamento, dessa calor confiança, do olho no olho, do corpo a corpo. Então, algumas empresas precisam disso. E quando voltou ali, os mercados começaram a abrir novamente, voltou do lockdown, a gente começou a voltar ao presencial, a reuniões presencial. Porém, o que ficou ali de aprendizado do pós-pandemia? E aí eu posso também mencionar que outras empresas fizeram isso. A nossa empresa e outras empresas também, e aí vale uma dica também para o empresário que está querendo iniciar agora, essas empresas precisaram se adaptar, né? E a nossa empresa também, como outras empresas, começaram a explorar áreas que não exploravam antes, né? Ou que nem imaginava que poderia explorar antes da pandemia. Bora ver a dica de ouro do Vitor agora. Vai lá, Vitor. Então, por exemplo, hoje a nossa empresa ela tem um acesso remoto com assessores em Portugal, por exemplo. Cara, é uma empresa que anteriormente era uma área que anteriormente a gente não imaginava, que a gente só achava, pô, tem que ter o físico. Hoje não, hoje a gente tem um assessor remoto que trabalha de Portugal. Não deixa de ter um alinhamento com a gente. Hoje a gente tem áreas no interior, hoje a gente tem acesso remoto também. Hoje a gente também tem um acesso remoto em Roraima, por exemplo, uma região aqui próxima, que a gente não imaginava que ia ter um acesso sem ter um espaço físico antes. Hoje a gente tem esse acesso. Então vale uma dica aí, cara. Começa a explorar áreas, começa a atender clientes que não necessariamente seja da sua região. Então hoje a gente consegue atender clientes de outras áreas, justamente por conta do acesso remoto, por ter assessores atendendo em outras regiões, em outros países até. Então isso é extremamente importante. Um outro ponto importante que a gente percebeu nesse cenário de pandemia e no pós, tá, Ian? As empresas elas precisaram e elas enxergaram que elas precisam ser mais ágeis na tomada de decisão. Então hoje as empresas precisam ser ágeis nessa tomada de decisão. A gente participou de um evento agora recente, né? A gente teve um evento recente que veio como surpresa, cara. Então, a gente pode ter outros eventos nos próximos anos, a gente pode ter outros eventos. E as empresas precisam se adaptar a serem mais ágeis nessa tomada de decisão. E aí você pode se perguntar, pô, Vitor, mas uma empresa que tem uma estrutura grande com vários colaboradores, cara, como é que eu faço isso? Aí é transmitir cultura, é você transmitir cultura para esses colaboradores. É você fazer com que esses colaboradores comprem a cultura da empresa. Por quê? Se vem um evento como esse, né, aí você toma uma decisão rápida, ágil. Aí você precisa mudar rápido a estrutura da sua empresa para a máquina não parar, para o fluxo do dia a dia ali continuar. Se os colaboradores não compram a ideia dessa empresa, cara, acabou. Vai ser, imagina comigo, uma empresa vai ser mais lenta na tomada de decisão, a máquina pode parar, os colaboradores podem ir para casa, podem deixar... Vai engessar toda a produção. Exatamente. Né? Então, cara, tem que ser ágil. Então, se você transmite essa cultura, que é difícil, cara, mas se você consegue transmitir e os colaboradores compram essa ideia... Cara, no momento que você toma essa decisão, os colaboradores também agem de forma ágeis ali. Eles são ágeis ali na tomada de decisão deles também. Então eles começam não deixam a máquina parar, o fluxo do dia a dia parar. Então esse é um ponto interessante também. E aí um último ponto aqui, só para não levar muito tempo aí na pergunta, que é sempre bom ressaltar, né, que é um ponto de atenção. Cara, quando você vai iniciar um negócio, sobretudo nesse cenário pós-pandemia, cara, você precisa estar no mundo ali do delivery, por exemplo. Então, a necessidade mudou. Então, cara, quando você vai abrir hoje um negócio, né, qual a necessidade do cliente? Já era antes, durante a pandemia intensificou e hoje também ainda vale isso. O cliente tem muito mais a necessidade do produto chegar até ele do que ele chegar no produto. Então, se você vai criar um negócio do zero, pensa na logística também. Como é que o meu produto vai chegar nesse cliente? Imagina comigo, cara, eu tenho a dor para solucionar o problema ali de determinado cliente, determinado nicho ou público, grupo ali de cliente. Cara, se eu não tenho uma logística para fazer com que esse produto chegue, cara, o que esse cliente vai fazer? Eu vou procurar uma outra solução. Você já fica para trás. Então, é uma tendência que veio para ficar também. Você saber solucionar o problema de logística e fazer com que o seu produto, o seu serviço chegue até o cliente, porque é uma necessidade que veio nesse formato ali de pós-pandemia. Legal, Vitor. Nesse dia a dia que a gente vive, né, o empreendedorismo tem se mostrado cada vez mais competitivo no mercado, né? E a gente tem sempre visualizado nas redes sociais o pessoal brincando assim que o brasileiro tem que ser inventado. Para a gente encerrar o nosso webinar daqui se tu fosse dizer qual era assim uma das principais técnicas que tem que ser considerada para o empreendedor se destacar no mercado. Ian, você falou um negócio bem interessante, cara, que mesmo você começando ali do zero, começando pequeno, você tem que sonhar grande, você tem que pensar como grande, né? Empresa grande. E aí qual é o ponto? A gente falou assim sobre, cara, produtos.
Você entender sobre o produto que você vai comercializar, extremamente importante. O mercado que você vai atuar, extremamente importante. O público, né, o grupo de clientes ali, o nicho que você vai atingir, extremamente importante. Como é que você vai atingir, como é que você vai fazer isso. Você entender sobre o mercado, cara, o atual cenário, entender sobre juros, sobre inflação, se isso vai prejudicar o seu negócio. Isso hoje é extremamente importante, né? Mas aí tem outros pontos que são bem relevantes para quando você tem uma empresa, né? E no mercado tão competitivo, é extremamente você atuar dessa forma. E aí vale também mencionar as experiências desses empresários que a gente conversa, né? Que é o que eles fazem. Então, é enxergar o que esses empresários fazem e como eles chegaram lá. Então, quais são esses outros pontos? Cara, eu já mencionei, cultura. Você precisa transmitir cultura para os seus colaboradores. E os outros 2 pontos, cara, processos mais pessoas. Você precisa ter processos bem definidos na sua companhia, né? Você precisa ter esses processos bem estabelecidos, bem diversificados, não estando concentrados, tá, em poucas pessoas. Eles precisam estar bem distribuídos. Porque se uma pessoa sai ali, falta em determinado dia, a máquina continua girando. Então, ter esses processos bem definidos é um ponto extremamente relevante nesse cenário tão competitivo que a gente vive. E outro ponto, pessoas. Cara, você precisa ter boas pessoas, você precisa ter um bom time. A gente costuma dizer lá no nosso escritório, cara, todo o grupo hoje, todo o time que faz parte hoje da nossa empresa, são pessoas que eu levo para jantar na minha casa, cara. Então, preciso ter boas pessoas, preciso ter um bom time, né? E aí, tendo uma boa cultura transmitida, processos bem definidos, um bom time ali, é um segredo de sucesso também. E aí, o empresário do futuro, tá? Já respondendo a pergunta também, o empresário do futuro, o que ele precisa ter em mente hoje? Que ele precisa dividir o sonho dele com outras pessoas também. Então, você precisa dividir os seus sonhos com outras pessoas, com seus colaboradores. Tá? Então, hoje é uma tendência uma empresa a ter isso, né? O partnership ele já é uma realidade no mundo empresarial. Então, o partnership é um modelo de negócio que dá oportunidade com que as pessoas, que os colaboradores, tornem-se sócios do negócio. Então, no mundo tão competitivo, cara, isso tem que ficar claro. Os colaboradores, eles vão estar na sua empresa ali, tem que ficar claro, né? E claro, cada empresa vai ter sua regra, vai ter a meritocracia que é importante, mas isso tem que ficar claro. E isso a gente traz como exemplo de outras empresas também, que deram certo. Então, tem que ficar claro que os colaboradores dessa empresa, eles podem se tornar sócios do negócio junto com você. A gente costuma dizer lá na nossa empresa também, e aí outros empresários falam isso também, cara, eu, Vitor e meus outros sócios, nós estamos sócios do negócio, nós não somos sócios, nós estamos sócios, porque o partnership está rodando, e à medida que ele está rodando, esse cenário pode mudar. Então, nós estamos sócios do negócio. E aí, a gente vive ali num cenário, né? A gente vive numa geração que ela é muito inquieta. E para você segurar uma pessoa boa ali, um bom time, para você segurar as pessoas na sua empresa, às vezes não é o financeiro, hoje em dia talvez não seja o financeiro, não seja a estrutura, às vezes é o propósito. Então, é você deixar claro, esse colaborador, essa pessoa ali, cara, deixa claro para ele que ele pode se tornar sócio junto com você, junto com o Ian, junto com o Vitor. Então, isso é importante. E aí, nesse mundo tão competitivo também, cara, você criar um ambiente ali que tenha vários empreendedores dentro da sua empresa, cara, é fundamental para o crescimento dessa empresa. Então, você criar um ambiente... Oxigena. Exatamente. Você criar um ambiente para as pessoas trazerem novas ideias, para as pessoas trazerem novas soluções. Ter a mente aberta, não a mente fechada. Então, imagina só, um exemplo. Eu estou há 10 anos ali no setor financeiro de determinada empresa, fazendo as coisas que eu fazia há 10 anos, ali redondinho, já um processo redondo. Cara, vem uma outra pessoa que está há pouco tempo na empresa, ele vê e traz uma ideia nova, uma solução nova. Cara, Vitor, essa ideia vai solucionar o seu problema, a gente vai ser mais ágil, a gente vai conseguir de forma mais rápida resolver o problema lá do nosso cliente, melhorar a experiência do nosso cliente, enfim, de outros setores, ou do próprio financeiro. Cara, eu tenho uma solução aqui, uma ideia que vai melhorar ainda mais os nossos processos financeiros internos aqui. Cara, imagina se eu fosse uma mente fechada e... Não, eu vou fazer o que eu fazia há 10 anos atrás. Não, você precisa ter a mente aberta. Senão esse cara vai procurar uma outra empresa. O ambiente está competitivo. Você precisa criar um ambiente que ele possa trazer ideias novas para melhorar os processos, para trazer uma estrutura melhor, para ajudar no crescimento da empresa e, consequentemente, vai ajudar no crescimento desse colaborador, tanto pessoal quanto profissional. Então, é criar esse ambiente. Então, produto é importante, estudar o cenário, o mercado ali que você vai atuar é importante, estudar sobre juros,
sobre inflação ali é extremamente importante, mas de nada vai adiantar se você não tiver cultura, se você não tiver processos bem definidos e se você não tiver um bom time e não compartilhar os seus sonhos com esse time. Então, você precisa compartilhar e deixar claro que todo colaborador ele pode dividir esse sonho junto com você, né? E o sonhar grande, como você mencionou, sonhar pequeno, sonhar grande custa a mesma coisa. Mesmo trabalho. Exatamente. Vitor, muito obrigado aí pela tua aula de empreendedorismo, de negócios, de visão de mundo. E esse foi mais um webinar nosso, numa parceria do Sebrae com o Grupo Liberal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Obrigado, Ian. Valeu. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.